No último dia de votações no ano, o Senado manteve as mudanças feitas pela Câmara e aprovou o projeto do corte de gastos. Assunto para o repórter André Anelli, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Na prática, André, importante esclarecer o que muda. Então, Tiago, essa proposta aprovada pelo Senado cria um teto para o crescimento do salário mínimo de até 2,5% acima da inflação do ano anterior, com uma valorização mínima de 0,6% acima da inflação em caso de recessão econômica. Em relação ao BPC, o benefício de prestação continuada, a concessão vai ficar sujeita à análise do grau de deficiência do beneficiário, se é de um grau moderado ou grave, e ainda mantém a definição mais ampla prevista hoje na legislação para a pessoa com deficiência. Permanece aquela obrigação prevista pelo texto do governo de levar em consideração a soma dos rendimentos brutos mensais de todos os membros da família que vivem na mesma casa, o que hoje não é previsto para esse cálculo de renda familiar. Os beneficiários de programas de transferência de renda, como por exemplo o Bolsa Família, também deverão ter cadastro atualizado até no máximo em 24 meses. Em relação ao Bolsa Família especificamente, o texto aprovado prevê que um ato do Poder Executivo pode alterar o valor limite de desligamento do programa, caso seja observada uma renda superior ao valor de meio salário mínimo. Todo esse texto, com todas essas mudanças, recebeu 42 votos favoráveis e 31 contrários e agora vai para sanção presidencial. Um dia antes, no caso ontem, os senadores aprovaram os outros 2 projetos do pacote de corte de gastos do governo. Entre os principais pontos do projeto de lei complementar, o PLP, está a proibição de aumentar benefícios sociais e até seguridade social, como, por exemplo, o seguro-desemprego, se houver um déficit nas contas públicas. Esse texto mantém ainda aquele contingenciamento das emendas parlamentares, aquelas que são não impositivas, não obrigatórias, e libera o uso de recursos de fundos públicos para fazer superávit. Já a outra proposta, a de emenda à Constituição, a PEC, também aprovada ontem, restringe a concessão e reduz o valor do abono salarial, além de enquadrar as verbas indenizatórias no teto do funcionalismo público. Tiago. É isso, André Anelli com as informações. Você volta na programação da Jovem Pan até daqui a pouco. Bom, trazendo aqui a Dora Kramer e o Cristiano Vilela, de qualquer forma, o Senado acabou ratificando tudo o que a Câmara aprovou, não é? De qualquer forma, o Congresso desidrata o pacote de corte de gastos, mas, apesar disso, o governo diz que não é, Dora? Pois é, ficaria muito pior se não tivesse aprovado nada. Agora, tem umas coisas que ficaram muito esquisitas, né? É claro que a mudança de cálculo do salário mínimo é importante porque impacta fortemente o orçamento, mas podia ter tido uma contrapartida, né? Os supersalários ficaram de fora, aí ficou indicativo de se aprovar um projeto para lidar com super salário. Já sabe qual é o destino, né, que vai ter. Não vai ter projeto nenhum, não vão aprovar nada. As emendas também foi uma farra. Também teve ali uma flexibilização total. E teve também um aumento, no meio desse rolo, um aumento para o fundo partidário. E não é o fundo eleitoral, o de 5 bi. Estou falando do fundo partidário, que está em 1 bi e 300 bilhões e vai para 1 bi e 700 milhões. Que tal? Você soma com o fundo partidário, a coisa vai a 7 bilhões. Então, o Congresso poderia ter dado sinais mais adequados para a população. Pois é, tem muitos pontos, né, Vilela, que chamam a atenção e viram polêmica, porque tudo foi feito muito rápido, não é? Exatamente, e não é de hoje, né? Aliás, isso é pedra cantada. Nós tivemos, e agora, hoje, que é o último dia útil do Legislativo, vamos assim dizer, no ano de 2024, nós temos um balanço que é profundamente negativo. O quanto o parlamento deixou de trabalhar com temas importantes, passou muito tempo ausente e tomou as grandes decisões assim, de afogadilho, em uma semana, votações apertadas umas nas outras. E isso faz com que a produção legislativa ela seja de não tão boa qualidade.